né? Ter mais quórum lá do que cá, né? Já é um alento. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Frederico Haddad, eu sou pesquisador aqui do CEOI. Estou tendo a honra de mediar essa mesa estrelada hoje sobre regulação e concorrência em mercados digitais. Enfim, antes de apresentar nossos seletos convidados aqui da mesa, que vão participar desse debate, queria, enfim, agradecer toda a equipe do CEOI que está nessa organização, em nome do professor Rafael, da Jéssica, do Ivan, que liderou a organização do evento, saudar aqui a presença do professor Jair, do Conselho do CEOI, do Tomás, que é, enfim, compositor da Estação Primeira de Mangueira, da aula de compositores, e, além de tudo, diretor da FDD do Ministério da Justiça nas horas vagas. Agradecer a todos que estão aqui, saudar também os que nos acompanham pelo link do YouTube. Eu sou doutorando em Direito Econômico, sou pesquisador aqui do CEOI, sou pesquisador do SEBRAP também, e preciso dizer, por uma questão de honestidade intelectual, que não sou um especialista em mercados digitais, mas acompanho profissionalmente o tema há muito tempo e aprendi muito sobre esse tema com as pessoas que estão sentadas aqui, né? Tive o privilégio de acompanhar a produção delas enquanto ela acontecia. E quando eu comecei a acompanhar esse tema, embora eu tenha achado ele muito interessante, me parecia que poderia ser mais um daqueles temas momentâneos, né, de moda, que aparecem e logo se esvaem. Mas eu acho que, por vários motivos, ele se tornou um tema muito central no direito, na economia e acho que na organização da sociedade como um todo, né? Os mercados digitais, eles ganharam uma importância muito surpreendente, né, na organização da sociedade e da economia a nível global, e os mercados tradicionais se digitalizaram. Então, hoje, discutir, né, regulação e concorrência em mercados digitais é basicamente discutir a regulação e enforcement antitrust na economia como um todo, né? Não se trata mais de uma discussão setorial ou setorializada, né? E eu acho que, para além disso, o tema da regulação econômica dos mercados digitais, eles passaram a se conectar e ter presença obrigatória em debates muito diversos, né? Então, o debate mais amplo do antitrust sobre o seu papel e sobre as suas ferramentas de análise e de intervenção, o desenho do próprio Estado, né, como regulador da atividade econômica, e até os desafios colocados nas diversas crises sobrepostas que a sociedade contemporânea vem vivendo. Para citar algumas, a crise política, né, e os ataques e os desafios colocados para manutenção da democracia em boa parte dos países do mundo, e a ascensão das desigualdades, né, o exacerbamento das desigualdades sociais também no mundo todo, né? Então, para não me alongar mais, eu vou aqui fazer uma breve apresentação dos nossos convidados e já passar a palavra a eles. A nossa ideia aqui é ter uma primeira rodada de falas, depois abrir para intervenções e para uma interação livre com o público e depois devolver aqui para uma segunda rodada. Por favor, sintam-se livres aí depois da exposição do último para já se inscrever, levantar a mão. A gente vai fazer uma coisa aqui bem livre e horizontal. Bom, vou começar agradecendo todos e todas os componentes da mesa. Vou começar aqui apresentando, na ordem aleatória que eu joguei aqui, a professora Beatriz Kira, que é pesquisadora pós-doutoranda na Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford, doutora em Direito Econômico e Economia Política pela USP, onde ela também fez sua graduação, mestra em Ciências Sociais da Internet pela Oxford Internet Institute, da Universidade de Oxford, e que atua como consultora do Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
em parceria com o Programa das Nações Unidas, né? Poderia aqui ficar me alongando nas apresentações, mas acho que a gente pode economizar aqui para deixar tempo para o debate. Marcela Matiuso, doutora em Direito Comercial na Universidade de São Paulo, universidade pela qual também tem mestrado em Direito Constitucional. Foi membro do grupo Constituição, Política e Instituições, também da USP, e hoje coordena o Núcleo de Direito Concorrencial e Economia Digital, no SED, também da USP. Ela é sócia do VMC Advogados e foi pesquisadora visitante na Yale Law School. Também teve passagem pelo CAD. E, falando em CAD, vou apresentar aqui nossos últimos 2 convidados, né? O conselheiro do CAD, Vitor Fernandes, que é professor de Direito Econômico e Direito da Concorrência nos cursos do IDP, pesquisador visitante de pós-doutorado na Goethe Universität de Frankfurt, na Alemanha, e doutor em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito do Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Muito obrigado pela sua presença. E, por fim, o professor Arthur Barril Nuevo, professor de Economia, de Economia? De Economia da Escola de Administração. Eu cometi essa falha aí no cartaz, da FGV de São Paulo. Atua como consultor econômico sênior nas áreas de defesa da concorrência e regulação de telecomunicações. Foi presidente do Conselho de Administração do FINEP e atuou, né, como conselheiro do CAD entre 97 e 99. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a professora Beatriz Kira para fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Queria agradecer aos organizadores do evento pelo convite gentil para estar aqui hoje. É um prazer, uma satisfação fazer parte de uma mesa também com pessoas com quem eu aprendo e continuo aprendendo muito. Então, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa e a plateia por estar aqui tão cedo, numa sexta-feira, para acompanhar essa discussão. Esse tema de regulação e concorrência em mercados digitais é um tema com o qual eu tenho me deparado, estudado, analisado há algum tempo, e é bem interessante e assim dá uma satisfação ver ao longo dos anos recentes, eu diria talvez nos últimos 5 anos, a evolução que esse debate, essa agenda teve, não só em jurisdições fora do Brasil, mas também no Brasil, principalmente, eu diria, talvez, nos últimos 2 anos, e várias pessoas aqui, tanto no painel como na sala, tiveram também engajadas de forma ativa em construir uma base de estudos e de reflexões para corroborar e trazer, né, muitas das discussões que estão acontecendo fora do Brasil, para a realidade brasileira, para os mercados brasileiros, para essa discussão. Mas antes de, talvez, entrar nos aspectos específicos desse debate, eu queria, talvez, contextualizar de onde, né, que a gente está partindo ao discutir concorrência e aspectos econômicos em mercados digitais. Como o Frederico mencionou na abertura do evento, a ideia, a dimensão, importância econômica, social, política que as plataformas digitais estão tendo e tendem a ter cada vez mais na sociedade, no capitalismo informacional atual, são inegáveis. A gente tem exemplos, eu imagino, na sala, muitas pessoas estão atualmente conectadas a algum tipo de dispositivo, plataforma. Nós fazemos usos dessas plataformas numa frequência diária bastante alta, e é possível dizer, inclusive, que elas se tornaram, de certa forma, imprescindíveis para a nossa vida, não só como indivíduos, mas também para interagir como sociedade e economicamente. Então, isso é um dado, né, um fato empírico da nossa estrutura social e econômica atual, inclusive em termos de estruturação de mercados. O volume de negócios que é conduzido e estruturado e intermediado pelas suas plataformas tende a crescer, e está crescendo, e cresceu não só ao longo em muitos lugares do mundo, mas também no Brasil. Muitas empresas pequenas, médias, dependem de diversas plataformas para fornecerem serviços e negócios. Então, de fato, é um meio importante e cada vez mais importante em termos de atividade econômica. Nesse sentido, há uma discussão, um acúmulo teórico e também
de produção acadêmica, mas também em termos de reflexão de políticas públicas e de atores no mercado, de que os arcabouços, as regras regulatórias e econômicas que têm estruturado, conduzido, regulado o mercado numa perspectiva de capitalismo mais tradicional, não estão dando conta ou não estão em certo descompasso, estão tendo um descompasso em relação às dinâmicas específicas de plataformas digitais ou dos mercados digitais e como eles se estruturam e se relacionam. Muitos dos aspectos que têm sido apontados na literatura dizem respeito, por exemplo, ao fato desses mercados, essas plataformas estarem se estruturados como mercados de múltiplos lados, em que os efeitos de rede, né, as sinalidades, são mais acentuadas. Então, os grupos econômicos que se reúnem ao redor dessas plataformas, de certa forma, têm uma relação de interdependência importante. Quanto mais usuários ou empresas ou agentes econômicos se associarem a uma dada plataforma, maior é o seu interesse, a sua atratividade e os benefícios que pode trazer para os atores envolvidos. E isso tende a levar a um efeito de quanto maior, né, melhor, que também causa preocupações concorrenciais importantes. Então, talvez esse é um dos aspectos de plataformas que chama atenção do ponto de vista mais teórico. E tem também uma relação não só intra-plataformas, mas entre plataformas. Né? À medida em que essas plataformas se estruturam em ecossistemas digitais, em que as relações entre os atores econômicos de interdependência se tornam cada vez mais acentuadas, o poder que alguns agentes têm nesses ecossistemas de controlar acesso a infraestruturas, ou a usuários, ou a insumos essenciais, também tende a ser acentuado. Então, nem todos os agentes econômicos que atuam em ecossistemas digitais têm o mesmo poder, posição e condição de estruturar, estabelecer as regras do jogo em quem participa naquele ecossistema. Então, esses são alguns exemplos, né, tanto na perspectiva de estrutura, né, de ter uma tendência ao crescimento, a partir do momento que o mercado vira, né, tem um tombamento de mercado, seja muito mais difícil para competidores entrarem, seja por conta desses incentivos potenciais que alguns atores com mais poder ou de posição privilegiada em ecossistemas têm, de empresas têm nesses ecossistemas, trazem como preocupações regulatórias e concorrenciais relevantes. E há uma discussão viva e com diferentes pontos e perspectivas acerca de se e em que medida o direito, a regulação, as regras do jogo, as instituições que foram desenvolvidas por um capitalismo e por um mercado analógico estão dando conta de responder adequadamente aos anseios sociais, econômicos, às razões regulatórias que foram postas no passado, se de fato há novas razões para regular agora e se os motivos, os instrumentos regulatórios que a gente tem estão dando conta de regular os objetivos que a gente já tinha postos na mesa. Então, promover a concorrência, baixar barreiras à entrada, garantir que o bem-estar do consumidor, seja como ele for compreendido, esteja sendo, de fato, atendido pelas plataformas. E aí é nesse contexto, né, nesse caldo de entendimento de, por um lado, as plataformas digitais, os ecossistemas darem origem a novas preocupações e serem novos agentes mais complexos, mais difíceis de regular, pelos instrumentos que a gente tem, e, por outro lado, né, a insuficiência, o descompasso do direito, das molduras regulatórias atuais, em dar conta desse mercado, tem levado a uma onda, né, eu diria, bastante volumosa, quase um tsunami de iniciativas regulatórias em várias jurisdições ao redor do mundo para reformar o direito ou a regulação e para adotar novas regras ou adaptar regras existentes, criar novos reguladores ou dar novos poderes regulatórios a atores existentes para dar resposta a esses anseios sociais, econômicos e políticos, de certa forma, também. Então, eu podia, talvez, nomear alguns exemplos. Eu acho que alguns dos meus colegas de mesa vão desenvolver em mais detalhes alguns exemplos de jurisdições específicas, mas talvez só em termos de ilustração, acho que talvez o caso mais paradigmático, o que mais tenha chamado a atenção no panorama global tenha sido a regulação adotada pela União Europeia em 2022, o Digital Markets Act, DMA, o Regulamento de Mercados Digitais, que já está em vigor, então talvez seja a mais detalhada
regra regulando uma perspectiva ex ante, plataformas digitais, mercados digitais, nesse aspecto econômico e concorrencial que esteja em vigor e está em fase de implementação. E, nesse sentido, o diagnóstico feito na Europa é que o antitruste convencional, numa perspectiva ex post, né, que reage a casos individuais que causem preocupação do ponto de vista concorrencial, não estava dando conta, não era suficiente para regular ou para promover mercados mais competitivos, mais contestáveis, onde novos agentes possam entrar nesses mercados e equitativos na medida em que a distribuição da produção nesses ecossistemas eram feitas de uma forma mais justa, de acordo com as contribuições feitas pelos diversos agentes. E aí, o desenho regulatório feito na Europa reflete, de certa forma, o diagnóstico, os aprendizados que a União Europeia, a Comissão Europeia teve ao longo do tempo em casos antitruste de relevância. Então, alguns de vocês devem conhecer o caso do Google Shopping, que também foi um caso julgado no Brasil, em relação à conduta anticompetitiva potencial da Google ao beneficiar os seus próprios resultados de pesquisa da ferramenta de comparação de preços na sua ferramenta de pesquisa, e outros casos que tenham levado à condenação de empresas e inspiraram remédios concorrenciais, e, a partir disso, a Europa pensou numa lei. Mas outros exemplos existem em que não necessariamente sejam regras específicas que sejam elaboradas para plataformas, mas um modelo regulatório um pouco mais baseado em princípios ou uma perspectiva um pouco mais flexível em definição de regras. E aí, o que eu queria trazer aqui como exemplo complementar, ou talvez um ponto de contraste em relação a esse, é o caso do Reino Unido, que é onde eu moro atualmente e dou aula, que passou muito recentemente, eu diria, não tem nem tem 2 semanas, não tem nem 2 semanas, uma nova regulação, que é a Digital Markets Competition and Consumers Act, DMCC, é o acrônimo que está sendo atualmente usado, e, de uma forma similar ao DMA, mas, ao mesmo tempo, com diferenças significativas, visa a regular mercados digitais, dando autoridade antitruste, que é o CMA, na Inglaterra, no Reino Unido, autoridades para desenhar requerimentos de conduta específicos para preocupações de antitruste de empresas grandes. E eu não quero aqui me atentar, e seguindo para a conclusão já, o que eu queria talvez ressaltar nesses 2 casos que eu mencionei, e os pontos principais, talvez, da minha fala inicial, é que há um anseio grande em muitos países, e o Brasil está incluído nesse contexto, de dar resposta aos novos desafios econômicos concorrenciais de plataformas digitais. Há um entendimento na literatura de que há novos problemas que se configuram nesses mercados e que há, talvez, um descompasso entre o arcabouço regulatório atual e as respostas para promover competição nesses mercados. Mas os tipos de resposta, de solução regulatória, ainda estão em debate, estão sendo construídos caso a caso, de jurisdição a jurisdição, com bastante atenção aos problemas específicos diagnósticos das jurisdições que estão desenvolvendo esse problema. Então, acho que, só para finalizar e trazer esse debate para o tema da conferência, que tem a ver com estudos empíricos, jurídicos, eu acho que é um tema, um espaço em que a importância de produzir conhecimento, reflexões e materiais que dizem respeito ao Brasil, ao caso brasileiro, ao mercado brasileiro, às plataformas que a gente usa no nosso dia a dia para subsidiar os esforços que estão acontecendo atualmente no Brasil, de reflexão sobre como o Brasil deve regular, se deve regular, quem deve ser o regulador, quais os desenhos regulatórios possíveis e que fariam mais sentido no nosso contexto, é uma agenda de pesquisa e de atuação riquíssima, que eu espero que muitas das pessoas envolvidas aqui no evento e participando se interessem, porque seria muito bom ter mais gente capacitada se juntando ao grupo tão bacana que a gente já tem nesse campo. Eu vou parar por aqui. Obrigada. Muito obrigado, professora Beatriz Bia, que é professora da Universidade de Sussex. Eu esqueci de mencionar a parte mais importante da apresentação dela. Obrigado por esse panorama rico sobre o debate regulatório a nível global e também por chamar a atenção para essa agenda de pesquisa que, enfim, já avançou muito, mas ainda tem muito a avançar para enfrentar os desafios que estão colocados. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra aqui para a Marcela, dar sua contribuição ao debate.
Obrigada, Fred. Obrigada pelo convite. É um prazer participar. Obrigada a todos os painelistas, colegas que estão aqui nessa discussão. Obrigada também para todo mundo que acordou cedo na sexta-feira para estar aqui discutindo esse tema com a gente. Para mim é um prazer de verdade assim discutir mercados digitais. Enfim, fiz quase basicamente toda a minha formação acadêmica discutindo isso. Então, passamos por muitos momentos. E acho que o que, né, tentando também ser complementar à fala que a Bia fez, eu acho que é importante a gente situar um pouco qual que é o momento que o Brasil está nessa discussão, né? Porque é isso, a gente tem iniciativas lá fora que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo as minúcias de cada uma delas, mas acho que tem uma importância de a gente trazer para o que está acontecendo no Brasil hoje, até exatamente para a gente pensar quais que seriam as contribuições mais relevantes, né, do ponto de vista da academia, que talvez teriam para ser formuladas nesse contexto. E o contexto Brasil, né, assim, para também dar um panorama relativamente rápido, me parece ser o seguinte, né, a gente, enfim, academicamente, enfim, nos meios muito restritos, digamos assim, da defesa da concorrência, esse debate já existe há algum tempo, mas ele, acho que o marco relevante do ponto de vista de debate regulatório propriamente dito foi a propositura do PL 2768 no Congresso Nacional, né, mais especificamente na Câmara dos Deputados, no final de 2022. Por quê? Porque esse projeto, mencionando especificamente o Digital Markets Act, que a Beatriz já comentou, fez uma propositura de termos uma regulação efetivamente ex ante no Brasil. Mas fez isso, e aí, obviamente, isso já é minha avaliação pessoal sobre o tema, fez isso de uma maneira muito menos específica e muito menos, talvez, enfim, né, naturalmente, é um projeto de lei que estava sendo proposto naquele momento, ainda sem um arcabouço bem definido de quais eram os objetivos propriamente daquela regulação, né? Acho que isso é um ponto muito importante de destacar, por exemplo, sobre o grande exemplo que todo mundo comenta, que é o DMA. Né? Esse diagnóstico de que, assim, olha, a gente precisa de algo que seja distinto do antitrust tradicional, desse enforcement ex post, etc., também foi pautado por uma discussão de qual que deveria ser o objetivo que essa regulação ia perseguir. E acho que isso, no 2768, ainda, e na sociedade brasileira, se é que a gente pode falar assim, ainda era um tema que estava muito pouco maduro, né? Não tinha uma discussão sobre, assim, tá bom, se a gente quer fazer uma regulação desses mercados digitais, quais que são os propósitos específicos disso? Quais que são as especificidades, de novo, né, do caso brasileiro, que justificam que isso aconteça? Uma outra especificidade importante é que, diferentemente do que acontece na maior parte dos exemplos internacionais sobre o tema, a autoridade que no 2768 é definida como a possível autoridade competente é a Anatel, né, a Agência Nacional de Telecomunicações. Em boa parte do mundo, quem está ficando responsável por esse regime regulatório ex ante, quando a gente fala de mercados digitais, é uma autoridade antitrust ou alguma modificação dessa autoridade antitrust, né? Por exemplo, de novo, voltando para o caso da Comissão da União Europeia, a União Europeia tem uma comissão, né? Então, a comissão, enfim, um órgão dentro da comissão que está sendo um grande mix de gente da autoridade antitrust e de algumas outras especificidades ali mais voltadas para mercados digitais. Então, acho que esse foi, talvez, o marco inicial que trouxe, né, aterrizou essa discussão de uma forma muito específica no Brasil. E aí, ao longo do ano de 2023, o próprio Congresso Nacional começou a fazer debates um pouco mais aprofundados sobre isso, né? A relatora hoje do projeto de lei, a deputada Ani Ortiz, queria entender melhor o que, enfim, a sociedade pensava sobre o assunto e até para pensar o que poderia ser efetivamente um modelo brasileiro. E, de novo, outro marco que eu considero bastante importante disso foi, mais recentemente, né, ali para o final de 23 e, enfim, efetivamente surgindo já em 24, a tomada de subsídios do Ministério da Fazenda, mais especificamente da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, SRE,
sobre esse assunto, fazendo uma contribuição pública para a sociedade, exatamente para tentar responder essa pergunta, que é assim, bom, faz sentido ter uma regulação ex ante de mercados digitais? Se fizer sentido, qual que deveria ser o foco dessa regulação? Quais são as ferramentas? O que a gente está querendo com isso? Quais que são os players que vão ser regulamentados de fato? Como o Fred comentou no começo, assim, em algum sentido, mercados digitais se espraiaram para toda a economia brasileira, né? E mundial. A gente está falando aqui de um foco único e exclusivamente, né, naquilo que a gente chama de GAFA, né, sei lá, que no Brasil, inclusive, nem faz totalmente muito sentido, né, porque geralmente a gente está fazendo referência a Google, Amazon, Facebook e Apple. E a Amazon, por exemplo, né, o mercado de e-commerce no Brasil é infinitamente menos dominado pela Amazon do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Então, né, o foco inicial dessas discussões começou a ser esse, mas sempre tem uma reflexão adicional sobre se esses deveriam ser os únicos players afetados e tudo mais. E, por exemplo, na própria Europa, esses não são os únicos players afetados pela regulação do DMA, né? Quando o DMA foi definir lá quem seriam, de acordo com as regras dele, quem seriam os regulados, ele não se restringiu a esses 4 players. E esse é o momento, enfim, né, a contribuição, a tomada de subsídios encerrou no dia 2 de maio, todas as contribuições, elas estão todas disponíveis lá. E acho que o que foi interessante, aí não vou me imiscuir nesse tema, porque imagino que o conselheiro Vitor vai abordá-lo, mas é que a autoridade concorrencial se manifestou, a Agência Nacional de Telecomunicações se manifestou, outras entidades do governo se manifestaram e, obviamente, instituições de maneira ampla, né, da sociedade civil, enfim, desde IDEC, né, grupos focados em consumidor, até, obviamente, entidades empresariais, até pessoas físicas, né? Enfim, para quem não sabe, gente, o Participa Mais Brasil deixa literalmente qualquer pessoa. É só você ter um CPF, fazer o cadastro e você podia submeter seus comentários. E agora a gente está num momento, eu entendo, de, enfim, decantar um pouco essas contribuições, né? A Fazenda está trabalhando, eles organizaram um seminário junto com o IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Comércio Internacional e Consumo, e foram muito explícitos de que o objetivo desse relatório é consolidar um pouco o que foram essas contribuições para tentar, nesse contexto do projeto de lei, junto com o Congresso Nacional, com a sociedade, órgãos do governo, etc., de começar, assim, fazer essa discussão de forma mais organizada, mais específica e mais densa mesmo. Então, acho que esse é o momento em que a gente está. Como a Bia comentou, eu acho que tem 2 pontos que são absolutamente essenciais para essa discussão no caso brasileiro que a gente precisa aprofundar. E, por exemplo, a contribuição do CAD ressalta pelo menos um deles. O primeiro é o que a gente quer, assim, o que a gente quer tirar dessa regulação, né? Enfim, a gente pode ter uma leitura tradicional de que a gente quer corrigir falhas de mercado, e é só isso, e aí a gente vai lá e vai fazer um estudo, vai identificar as falhas e vai tentar endereçá-las, enfim. Não que isso seja pouco desafiador, mas do ponto de vista de objetivos, talvez seja algo mais, mais direto e reto. Ou a gente pode, como é o caso de algumas regulações que foram implementadas mundo afora, entender que tem alguns outros objetivos que faria sentido serem incluídos nesse escopo regulatório, né? O caso, de novo, voltando para o exemplo do DMA, porque ele é o mais comentado, do DMA europeu, existe na legislação um conceito de fairness, né? Que eu vou usar a palavra em inglês, até porque assim, não é particularmente simples de traduzir o que isso significa em português, né? Mas existe uma lógica ali que não é uma lógica só de correção de falha de mercado, que é uma lógica de garantir equidade, de garantir acesso, de permitir, e o objetivo por trás daquilo é que permitir que o mercado se desenvolva desde que aquele level playing field esteja definido, estabelecido, implementado, funcionando, etc. Essa discussão é, obviamente, uma discussão que, né, acho que isso foi dito em muitos eventos já, está pautada na Constituição brasileira, né? Obviamente, a gente tem uma regulamentação constitucional de ordem econômica e tudo mais, mas é evidente que a gente precisa, enfim, aterrissar isso se a gente estiver falando de uma regulação específica.
E acho que o segundo ponto que a gente realmente precisa aprofundar é ligado a esse, obviamente, mas é quem vai ser o foco dessa regulação e como que a gente vai fazer essa definição. E por que eu acho isso particularmente importante? Porque nós não somos a Europa, nós não somos os Estados Unidos. Existem especificidades do mercado brasileiro. Mercados, né, segmentos de mercados digitais que no Brasil podem ser muito importantes e podem ter impactos sociais muito relevantes. Eu vou dar um exemplo. Entrega de comida, né? Enfim, existe um caso no CAD sobre isso, tem um TCC assinado sobre isso, não vou entrar aqui nos pormenores, mas, assim, é um mercado que atende, de um lado, né, entregadores e tudo mais, que tem um impacto social muito relevante e que, em outros lugares do mundo, talvez tenha um impacto menor na sociedade como um todo. Então, acho que esse, assim, só para tentar fazer um panorama rápido, não foi tão rápido quanto eu gostaria que tivesse sido, desculpa. Mas, enfim, né, tentei aqui fazer 50 anos em 5. Acho que não foi 50, mas tipo uns 15, pelo menos, foi. E acho que esse é o momento, assim, e essa reflexão sobre, de novo, né, o que precisa ainda ser desenvolvido, quais estudos ainda precisam ser feitos, partindo desse momento, é extremamente importante. Ela tem 1000 vertentes: institucional, de foco regulatório, de objetivos da regulação, de ferramentas regulatórias. Então, tem muito trabalho para ser feito, gente. Acho que se a gente conseguir passar essa mensagem aqui de, tipo, se juntem a essa luta, a gente já ganha muito. Obrigada. O bom de chamar pessoas brilhantes para a mesa é que você não precisa organizar nada e, em 20 minutos, elas colocam os termos dos debates. A Bia deu o panorama internacional e a Marcela já fez o resumo de praticamente tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos nessa discussão. Então, acho que agora já está mais mastigado para passar a bola aqui para o nosso conselheiro Vitor, dar sua contribuição também. Obrigado. Obrigado, professor Frederico. Eu queria também começar agradecendo pela oportunidade, não apenas de estar aqui, mas, em especial, de estar com pessoas que eu admiro tanto nessa mesa e também com quem eu aprendo tanto nesse debate que está evoluindo cada vez mais, né? Já nos últimos 2 anos aí eu tenho tentado aí sempre, Bia, fazer a pregação da palavra dos mercados digitais, e é bom ver que essa igreja está crescendo e ganhando novos fiéis aí ao longo dos anos. Mas eu pensei em hoje fazer algo um pouco diferente do que eu faço tradicionalmente, justamente para a gente estar numa conferência acadêmica de política econômica, né? E isso me animou a tentar construir uma intervenção talvez um pouco mais teórica, mas que talvez seja algo que eu vejo que talvez falte no debate hoje, para trazer um pouco mais de norte, né? Um pouco mais de segurança para a gente, né? Eu acho, e a Bia, a intervenção da Bia foi muito nessa linha, de que a gente está vivendo um momento em que novas intervenções regulatórias surgem, né? Novas leis estão surgindo. A Bia comentou sobre a aprovação em 2022 do Digital Markets Act. Hoje a gente tem, foi aprovado, né, há 2 semanas, o GMCC Bill, que ela comentou. Na Alemanha, a gente tem, desde 2021, o artigo 19A da Lei de Defesa da Concorrência. Na Índia, a gente está com uma proposta já também avançada no Congresso em discussão. Então, a gente está vivendo uma realidade em que novas ferramentas e instrumentos regulatórios estão surgindo. E eu acho que, e a Bia falou um pouco isso, eu diria que essas novas ferramentas regulatórias elas estão ainda em busca de uma agenda teórica de prescrição normativa, ou seja, acho que a gente está ainda em busca de uma compreensão um pouco mais teórica do que é esse fenômeno da regulação concorrencial de mercados digitais. E para entender um pouco o que talvez seja de tão diferente que está por trás dessa discussão, eu acho que é importante fazer um contraponto entre o que é essa regulação concorrencial de plataformas tem de diferente em relação à regulação econômica, tal qual a gente entende dentro de uma agenda de pesquisa de política econômica. Se a gente olhar para a grande síntese do século XXI, né, tem um texto sobre isso, eu uso essa expressão que eu acho fantástica, mas a grande síntese da relação entre direito e economia dentro
do direito regulatório tradicional é uma síntese de compromisso que basicamente lida com um tipo de fenômeno de geração de valor dentro do capitalismo moderno, que é a geração de valor a partir de infraestruturas essenciais, né? Então, toda a regulação de public utilities e toda a regulação de setores de infraestrutura tradicional é baseado nessa lógica, né? E dentro dessa perspectiva, essa regulação serve para lidar com um tipo de fenômeno de poder econômico, que é o poder econômico baseado na exploração de uma infraestrutura tecnológica que tem valor endógeno à firma, né? Ou seja, que está dentro da firma. A firma tem a condição de ter a propriedade de uma determinada infraestrutura e, a partir da exploração dessa infraestrutura essencial, ela gera valor, né? Então, é um pouco essa a lógica das teorias de regulação tradicionais, teorias de interesse público, que baseia-se na ideia de construção de falhas de mercado a partir da exploração desse tipo de criação de valor. Quando a gente está falando de mercados digitais, o que a gente tem observado, e aí essa literatura emergente de ecossistemas tem mostrado que talvez a gente esteja diante de uma nova dinâmica de cocriação e captura de valor dentro do capitalismo digital, vamos dizer assim. E dentro dessa nova abordagem, o que se diferencia? O que os mercados digitais e os ecossistemas digitais se diferenciam das estruturas tradicionais de public utility? Em primeiro lugar, a gente está falando aqui, e essa expressão ecossistema, na verdade, ela vem de empréstimo lá da literatura de gestão estratégica e principalmente da literatura de administração, né? Muitos professores do Reino Unido, né? A professora Annabelle Gower, por exemplo, o professor Ioannis Ioannou, são alguns autores importantes, né? Nessa tradução para o campo do direito, vamos dizer assim, tem mostrado um pouco que essa expressão ecossistemas digitais vem para explicar uma nova forma de cocriação e captura de valor. Aqui, se lá nas public utilities a detenção da propriedade é o que importa, porque a infraestrutura é neutra, então se você tem aquela infraestrutura, uma rede de telecomunicações, uma ferrovia, seja o que for, a partir da exploração daquela infraestrutura em si, você gera valor. Quando a gente está falando de ecossistemas digitais, a gente está falando de uma coordenação de atores econômicos a partir de uma tecnologia central, mas é uma tecnologia central que não é neutra, cujas soluções de desenho, de design, são tomadas por o controlador daquela infraestrutura, e isso permite ou não permite mais ou menos competição em um conjunto de mercados adjacentes. Então, a grande diferença aqui é como se a gente estivesse falando de um mundo em que a infraestrutura essencial ela é fluida, ela é móvel, ela pode ser decidida com base em vários aspectos de design e de interoperabilidade, o que gera distintas possibilidades de competição ou de gargalos de competição para diferentes mercados. Enquanto no mundo das public utilities a geração de valor é a exploração de uma infraestrutura dentro da firma, quando a gente está falando do mundo de ecossistemas, a geração de valor é um processo cooperativo, é um processo de cocriação de valor por parte de vários agentes econômicos que se coordenam a partir de uma rede ou de uma infraestrutura digital, vamos dizer assim, comum, né? Então, por isso que o que a gente está falando aqui é basicamente da coordenação, da necessidade de coordenação de vários atores dentro desses ecossistemas digitais. E nesse processo de cocriação de valor, a grande discussão que se coloca é como que o valor gerado a partir da coordenação de todos esses atores pode ser dividido entre eles, né? É um pouco essa a lógica. E essa explicação teórica é o que justifica, né, o que hoje tem sido utilizado para dar uma justificação sobre essas novas leis de regulação ex ante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de exemplos como o DMA ou o MCCB, o que a gente está falando, no final das contas? De regular os agentes centrais que são capazes de tomar essas soluções de design dessa infraestrutura digital, né? Que são, no caso do DMA, os gatekeepers, né? Ou seja, são as grandes empresas que atuam como os orquestradores desses ecossistemas digitais. São aqueles que tomam as decisões sobre isso.
Mas, justamente por se tratar de um novo mundo, de um novo fenômeno de geração e co-captura de valor, existem duas repercussões muito importantes para um debate de regulação. A primeira discussão é sobre os objetivos da regulação. Porque os objetivos da regulação do mundo tradicional de public utilities, esse é muito fácil, é corrigir falhas de mercado. Basicamente, é impossibilitar a exploração dos consumidores a partir da exploração dessa infraestrutura central. Mas, quando a gente está falando de ecossistemas, o problema aqui é que não são falhas de mercado no sentido tradicional. São falhas, e alguns autores têm chamado isso de falhas de ecossistemas, em vez de falhas de mercado, porque são falhas nos aspectos distributivos dentro desse ambiente de ecossistemas e também algumas falhas funcionais dentro desses ecossistemas. Por isso que, por exemplo, quando a Marcela falou que um dos objetivos do DMA é garantir fairness, o que é fairness no sentido do DMA? É a justa distribuição de valor entre os complementadores e os gatekeepers, né? Então, é a ideia de que todo o valor que é gerado dentro desse ambiente de ecossistema, ele tem que ser dividido na exata dimensão do que cada um contribui para a criação do próprio ecossistema. Quando a gente fala, por exemplo, de contestabilidade, isso também tem a ver com a própria lógica de ecossistemas. E, além desses novos objetivos, o que essa regulação de ex-ante traz é também uma nova experiência institucional sobre a forma de intervenção do Estado no domínio econômico como um todo. E talvez aqui superando um pouco das divisões entre regulação e defesa da concorrência. A gente não está falando mais de duas caixinhas tão separadas, uma forma de regulação ex-ante, outra forma de regulação ex-post, uma forma de regulação se importando com aspectos distributivos, a outra forma de regulação completamente alheia a aspectos distributivos. Não é mais assim, né? Na verdade, o que a gente está vendo é um experimento, quase que um institucionalismo experimental de uma nova forma de regulação, né? Mas, feita essa longa introdução teórica, falando em um minuto, complementando um pouco do que a Marcela falou sobre o momento atual do debate, no mês passado o CAD apresentou uma contribuição bastante longa à tomada de subsídios do Ministério da Fazenda, defendendo pela primeira vez a necessidade de complementar a Lei de Defesa da Concorrência com uma regulação ex-ante para mercados digitais. E eu acho que esse é, de fato, um marco nas discussões no Brasil, e a contribuição do CAD, ao mesmo tempo que afirma essa necessidade de uma regulação ex-ante complementar, ela não toma posição ainda sobre qual é a melhor estratégia de enforcement, né? E aí esse é um pouco também do ponto que a Marcela levantou, que a Bia levantaram, sobre a gente estar analisando um pouco as experiências dos outros modelos, do DMA em contraposição com o DMCCB, a lei alemã, enfim, discutindo ainda qual é a melhor estratégia de enforcement. Mas eu acho que o bottom line da discussão aqui é reconhecer que esse é um novo fenômeno regulatório, né, em busca da sua própria discussão teórica, em busca da sua própria agenda de prescrições normativas dentro de uma relação entre direito e economia, né, e eu acho que aí que está a grande beleza desse debate. Mas, por enquanto, eu fico por aqui. Fred, acabei passando aqui um pouco do tempo. Alô? Bom, sorte da Autoridade de Defesa da Concorrência que tem um scholar entre seus quadros, né? Bom, eu acho que agora a gente tem um novo elemento aqui, que é a ponte entre os desafios teóricos e os desafios práticos, né, da regulação de mercados digitais. E, para bagunçar de vez o coreto, vou passar a palavra para o professor Arthur, que é um economista que vai poder mobilizar aí todos os conceitos pelos quais o conselheiro Vitor passou, mas sob a perspectiva da economia. Professor. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite, em particular o Ivan César Ribeiro, que é meu amigo há muitos anos, então duplamente agradeço. Bom, eu vou trabalhar esse ponto, menos do ponto de vista jurídico. Obviamente, eu sou economista, então não faria o menor sentido, mas a minha experiência de quem trabalhou com organização industrial, economia de negócios, economia da estratégia, né? Então, a minha visão vai ser um pouco
Bom, e do lado das empresas, por que, né, as plataformas digitais têm levantado tantos problemas, né? Eu acho que vale a pena recordar um pouco, ou trazer para a discussão, qual é a especificidade da plataforma do ponto de vista da empresa. O que elas estão buscando, como é que essas plataformas se desenvolvem, o que elas têm de diferente em relação aos negócios tradicionais. E o primeiro ponto, aqui eu vou lembrar o prêmio Nobel Oliver Williamson, que dizia o seguinte: olha, qualquer sistema econômico se organiza de duas maneiras para produzir e distribuir a produção. Ou é por intermédio do mercado, a livre troca, né? Ou é por intermédio da hierarquia, né? Como dentro da empresa, tem quem manda, quem obedece, e você organiza o processo de trabalho. Claro que tem um intermediário, que é o contrato de longo prazo, onde empresas, para atingir um objetivo comum, abrem mão de parte da sua liberdade, escolhem o que deve ser feito em conjunto, etc. Uma das visões do lado empresarial, do lado de estratégia, sobre as plataformas digitais, é que é uma outra forma de organizar os mercados. Tá? Que o ponto principal da plataforma digital é a interação entre esses participantes. Tá? Ofertantes e demandantes. Como assim? No Facebook, por exemplo. No Facebook somos todos ofertantes, a gente posta conteúdos lá e, ao mesmo tempo, somos demandantes. No Instagram também. Né? Onde quer que tenha conteúdo, ali tem troca. Né? E essa troca gera valor para todos os lados envolvidos. Né? É claro que a literatura mais pró-empresarial, ela tende a ver isso de uma maneira um tanto rósea. Né? Então, ela vê que essa forma de organização, em geral, ela cria economias de rede, que todo mundo aqui já sabe o que não vamos entrar. Ela cria o que se chama de escalabilidade. Quer dizer, o que é a escalabilidade? É o crescimento da plataforma. Tá? Eu estava vendo, até para discutir isso aqui, um artigo do Tom Wheeler, que foi o presidente da FCC, a Anatel americana, né, mostrando que esses mercados crescem de maneira exponencial, enquanto que os mercados tradicionais, eles têm aquela chamada curva em S, né? Primeiro cresce devagar, depois cresce muito, e aí chega na maturidade e tal. E aí aquele setor tende a crescer de maneira vegetativa. Né? Nas plataformas digitais, eles estão crescendo ainda de maneira exponencial. É só pegar o tamanho do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, 10 anos atrás, e o que eles são hoje. Né? O negócio é uma diferença astronômica. Né? Isso aí, ao mesmo tempo que as plataformas buscam isso, né? Elas fazem a curadoria, elas organizam, elas governam com as interações, tá? Elas estimulam as interações. É claro que isso pode gerar aquele problema de mercados the winner takes all, quer dizer, uma empresa se torna dominante no mercado por causa da escalabilidade, das economias de rede, porque o multi-homing muitas vezes é difícil, não vale a pena. Tá? Então, algo que é, ao mesmo tempo, natural na estratégia das empresas, num mercado desse tipo, tá? Vai provocar questões anticoncorrenciais. Tá? De domínio de mercado, né, via o controle de um input essencial, por exemplo, os dados. Né, se fala muito em dados, não, quem tem os dados tem um controle. Sim, essa é uma das coisas. Ou, por exemplo, o acesso ao mercado, né, o acesso aos meus participantes daquela plataforma. Tá? Isso aí permitiu que o Google, o Facebook, etc., pegasse uma parte gigantesca do bolo publicitário. Né? Então, ao mesmo tempo que você não pode, pura e simplesmente, impedir que as empresas sejam criativas, elas estão criando efeitos anticoncorrenciais em muitos casos. Tá? Tem um outro lado que eu acho que é importante, que pega a questão das fusões e aquisições. Se você pegar qualquer uma dessas grandes plataformas, nos últimos 10 anos eles compraram centenas de empresas. Por que acontece isso? É que a plataforma, para manter essa interação entre os lados que participam da plataforma, ela incrementa as funcionalidades que os usuários têm acesso.
Tá? Então, o que acontece? Surge lá uma startup, né, que cria uma nova forma de interação, a plataforma aproxima essa startup e, no final, acaba comprando. Né? E, ao comprar, ele também evita, né, o que se chama de killer acquisition, né, de você evitar que esse sujeito, no futuro, venha se tornar um competidor seu. Tá? Então, você tem problemas, seja no lado das condutas das empresas, porque a própria estratégia de crescimento, né, vai gerar questões que podem ser anticoncorrenciais, seja do lado de fusões e aquisições. Tá? Eu concordo com os comentários anteriores, que a regulação é uma coisa importante. Eu nem sei como é que vai ser feita essa regulação. A União Europeia tem uma fama de super regular. Tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui no Brasil de como é que nós vamos fazer a coisa. Agora, é claro que o antitrust, da maneira como ele funciona, sendo algo que trabalha controlando ex ante só fusões e aquisições e ex post condutas, enfim, infrativas, o Tom Wheeler também disse, olha, não funciona. Por quê? É caso a caso, é lento, né? Você tem que abrir um processo, etc. Então, até você reprimir uma hipotética ação anticoncorrencial, o problema já é outro. Né? E essas empresas elas estão aproveitando todos os ganhos da tecnologia, né? Enquanto que as autoridades, como é normal, elas correm atrás do prejuízo. Tá? Elas ainda têm a visão da sociedade industrial, etc. É claro que está mudando, mas as empresas estão na frente. Tá? Então, eu acredito, sim, que é necessário alguma forma de regulação. Eu não vou entrar nisso, tá? Porque o que está me interessando mais é o antitrust. Né? Como é que você vai fazer isso? E aí eu vou só apontar alguns probleminhas para não perder o tempo aqui Opa, só um instantinho. O tempo precioso da nossa discussão. Né? Definição de mercado relevante. Né? O teste do monopolista hipotético, que calcula mercados por intermédio de variações de preço, não funciona bem nesse caso de plataformas, inclusive porque muitas vezes os que interagem não pagam nada por isso. Né? Quer dizer, pagam em termos de atenção, mas isso é outra coisa. Né? Quem está pagando dinheiro mesmo é anunciante. Né? Você tem problemas de como definir até que ponto esses insumos essenciais, como o Big Data, deve ou não ser compartilhado com concorrentes. Tá? E o ponto que eu acho essencial, que é o problema das fusões e aquisições. Aqui eu vou terminar a minha fala, né? Pensando um pouco nos países de economia emergente e nos países da América Latina, tá? Já que o mercado é uma instituição essencial para o desenvolvimento econômico, junto com o Estado, mas o mercado é essencial. Então, nós temos que tomar cuidado, ainda mais para nós, para nós países em desenvolvimento, em garantir que o Estado ajude a fazer com que os mercados tenham feições mais competitivas. Né? E mais uma coisa que é importante. A ação antitrust nas plataformas, né, tendo em vista até a dificuldade de ver quem paga, qual é o preço, etc. e tal, porque isso aí impacta o excedente do consumidor, etc. O que aconteceu? As autoridades começaram a se preocupar muito com fusões de plataformas, qual é o impacto que isso tem sobre a inovação, tá? Que é essencial para o desenvolvimento econômico. Bom, voltando à América Latina, qual é o nosso problema? E o Brasil é o país mais desenvolvido da América Latina, né? E ele também tem esses problemas. Primeiro, nós temos deficiência de capital humano. Tá? Então, isso aí faz com que a nossa capacidade inovativa já seja prejudicada por isso. Financiamento de inovações. A nossa indústria de private equity, de venture capital ainda é muito incipiente para as necessidades do país. Tá?
Então, mais uma coisa que atrapalha a inovação em um país em desenvolvimento. Terceiro, a gente fala que a Europa é burocrática, mas o Brasil, em muitas coisas, né, de lançamento de novas empresas, a possibilidade das universidades participarem de inovação junto com o setor empresarial, existe uma enorme burocracia que não vai se mudar de uma hora para outra. Tá? Então, o que eu acredito é que, no nosso caso, de analisar plataformas digitais, nós vamos ter que ter mais cuidado ainda com o impacto sobre a inovação do que já tem os países de renda alta. Tá? Por quê? Porque aqui é muito mais difícil inovar do que lá. Tá? Então, eu acredito que análises de fusões e aquisições de empresas inovadoras aqui devam ter um cuidado especial, tá? Para que a gente evite que as plataformas engulam essas empresas inovadoras. Lembrando também que as estratégias das principais Big Techs não são feitas no Brasil. Quer dizer, não é o Facebook brasileiro que decide como é que o Facebook mundial vai atuar. Tá? Isso é feito no quartel-general do próprio Facebook, do Google, etc. e tal. Tá? Então, eu acho que isso aí leva a uma conclusão prática para mim, que nós precisamos dar uma atenção especial para esse tipo de fusão das empresas inovadoras. E, para concluir, a questão das condutas anticompetitivas de empresas, né, de controlar o Big Data, por exemplo, o iFood, né, que é uma empresa muito bem sucedida, mas ela fez contratos de exclusividade com uma quantidade gigantesca de restaurantes e outros pontos. Né? Então, algumas dessas condutas nós pegamos aqui no Brasil. Tem outras que não. Por quê? Porque as grandes Big Techs elas não decidem a sua política aqui. Então, eu acho que eu tiraria um segundo... Nem sei se é recomendação, não é recomendação porque isso é muito cedo ainda, um ponto para pensar, né? É a questão da cooperação internacional, né, que o CAD pode ter com outras agências no que se refere às condutas das Big Techs. Tá? Eu acho que isso vai ser importante porque nós sofremos o efeito, né, mas as coisas não são decididas aqui, são decididas em outras jurisdições. Tá? Então, eu acho que é importante ter essa visão, né, de como nós vamos atuar com empresas, plataformas digitais são empresas, que, na verdade, têm uma atuação internacional. Né? Então, eu acho que isso aí é essencial. Então, sendo o mais breve que eu conseguir, eu vou terminar por aqui. Tá? Mas eu só queria, para rever os pontos, primeiro, nós precisamos entender os modelos de negócio que as empresas estão fazendo e como coisas que são naturais para as empresas eventualmente criam impactos anticompetitivos. Segundo, a questão de como é que isso impacta países em desenvolvimento. Tá? E aí eu acho que essa questão da inovação e, subsidiariamente, das condutas são problemas sérios que nós vamos ter que, de alguma maneira, tratar. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Arthur, que de forma muito direta e sintética colocou o dedo em várias feridas aqui, que acho que nos ajuda a abrir o debate. Antes de fazer isso, eu só gostaria de perguntar para os membros da mesa se gostariam de reagir a alguma das falas que lhe sucedeu ou se podemos abrir e depois, na volta para cá, vocês... Tá bem. Então, bom, a gente está com um quórum aumentado aqui, considerando como a gente começou, e que conta com vários especialistas e estudiosos do tema. Então, eu gostaria de perguntar se alguém se habilita aí a fazer uma primeira intervenção.
quebrando o gelo e abrindo para os demais. Vitor? Não. Bom dia. Eu queria fazer uma provocação, ouvir um pouco vocês sobre duas questões. Uma é, a Marcela citou a questão da realidade brasileira, dos diferentes mercados, citando a questão dos entregadores de comida. E uma provocação é, na questão concorrencial, na questão de fairness, como a gente queira chamar, da possibilidade da livre competição, tem uma questão que não foi abordada aqui, que, no caso, quando a gente pensa em plataformas digitais e redes sociais, você tem uma relação, e quando você pensa, por exemplo, entrega de comida ou empresas de passageiros, transporte de pessoas ou carga, você tem uma outra relação. Especificamente na organização do modelo de negócio das empresas Uber e afins, e iFood e afins, você tem uma questão que é a questão da relação com o trabalho, que é diferente da questão da relação com o trabalho nas plataformas digitais como Facebook, Instagram, etc. Eu queria ouvir um pouco de vocês como que vocês veem essa diferença no impacto para a regulação da concorrência das plataformas digitais. Eu falo isso porque eu participei do grupo de trabalho do governo federal para a regulação do trabalho por aplicativo, e a gente viu lá, uma das discussões foi um dono de uma empresa de transporte revoltado com o fato de que o iFood e o Uber não tinham as mesmas obrigações, tanto em termos de imposto, como em termos de obrigações gerais em relação ao trabalho, ao trabalhador, vamos dizer assim, e isso gerava um impacto concorrencial muito grande. Essa é uma provocação que eu queria fazer. A outra é, a imagem em relação às redes sociais, como vocês veem o estado da arte hoje da regulação, especialmente do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que desresponsabiliza as plataformas em relação a conteúdos de terceiros no impacto da concorrência. E aí eu dou um outro exemplo. Hoje, o Grupo Globo é a favor da regulação das redes sociais, sobretudo na questão da publicidade, porque a publicidade hoje na plataforma... Vou concluir, prometo. Achei que você ia pedir para eu parar para falar. A publicidade hoje é totalmente desregrada, ninguém sabe quem paga, quanto paga e qual é a segmentação demográfica que é pedida para as redes. Você tem conteúdo falso, tem desinformação, tem um monte de coisa e as plataformas não são responsáveis hoje porque a legislação brasileira assim prevê. E, enfim, são essas duas provocações sobre o impacto concorrencial na concorrência, na livre concorrência, desses dois aspectos do Brasil hoje, desses dois tipos de modelos de negócio, né? Que é tudo plataforma digital, mas são modelos de negócio diferentes. Excelente questão. Guarda aí. Eu acho que querem colher mais perguntas, depois a gente volta? Então tá bom, vou passar aqui. Primeiro, obrigado pela mesa. Eu tenho uma pergunta que eu queria um pouco nesse sentido, e é uma coisa que eu já falei com a Marcela, acho que o conselheiro Vitor também sobre isso, que uma coisa que sempre me incomodou é quando você pega redes sociais ou quando você pega trabalhos, tem uma comunidade, e um pouco a gente está discutindo algo como a economia política disso, você tem uma comunidade de sociedade civil que disputa mais essa pauta do que no antitrust, que parece que é algo, em algum aspecto, fundamentalmente insulado. Assim, é muito difícil você conseguir ter um debate sobre regulação para fora de uma comunidade que existe ali e, em algum nível, é calcificada em torno da autoridade. Olhando para um ponto do que a Marcela colocou em relação à consulta pública do Ministério da Fazenda, você percebe que os entes que respondem ali são fundamentalmente as próprias Big Techs ou organizações de sociedade civil coordenadas pelas Big Techs com agências de lobby, que sejam elas escritórios ou consultorias, que estão respondendo de forma, em algum nível, técnica para chamado do Ministério da Fazenda, e é muito difícil você ver esses players que o professor Arthur colocou aqui, que são startups ou players que são afetados pela existência de 5 ou 6 gatekeepers que não são players nacionais e que atuam e tomam parte da renda deles. E aí eu queria colocar duas provocações também, e são duas perguntas. A primeira em algum nível, até para além da questão de controle de estrutura, de fusão e aquisição, por exemplo, o fato de uma Apple da vida ter uma taxa de 30%, e num mundo que o professor Arthur colocou, que o venture capital no Brasil é relativamente embrionário, você pega uma série de players brasileiros que seriam players que podem crescer e que tem 30% da renda jogada fora diretamente, e sem uma killer acquisition necessariamente, mas que perdem capacidade de investimento
pela existência em si de um agente gatekeeper que controla ele. E talvez isso explique porque o Brasil é um país de fintechs e empresas de food delivery, porque a mão de obra é barata e fintech não precisa fazer transação direta com um gatekeeper que toma quase metade da renda que ele está gerando. E aí, pensando nisso, por que e como fazer com que esses agentes entrem nesse debate? Porque talvez, e aí pensando no caso da União Europeia, sem um Spotify da vida que é sueco, talvez você não tivesse um GMA. Porque tem uma disputa aqui entre empresas, uma disputa intrafirma pela regulação. Meio Stigler, todo mundo quer capturar a regulação. Alguém vai capturar. Para algum nível ela vai pesar. Por que, no nosso caso, é tão difícil fazer com que os agentes brasileiros que são... E aqui eu não estou falando do que a gente pensa sempre na lógica antitruste, que é o consumidor ou o trabalhador, a lógica antitruste. O trabalhador em algum nível. Mas os próprios players empresariais, que são afetados diretamente pela existência de 6 caras, que, nos termos do Conselho Vitor colocou, efetivamente são grandes o suficiente para ter gravidade suficiente para mudar a distribuição de renda entre esses caras. Então, talvez uma dúvida que eu sempre tive assim, é como você faz para desinsular esse debate, para ser um debate que tem disputa e você coloca agentes do mercado mesmo para tocar o debate, não para parecer que é um debate somente democrático pela democratização dele. Então, eu senti que é um ponto que as 4 falas tocaram e é algo que talvez seja meio o imbróglio brasileiro, assim, de conseguir resolver e ter isso no debate. Perdão o tempo. Bom dia. Indo também um pouco na linha do Paulo, um pouco da economia política mesmo, da regulação e do antitruste nesse contexto. Eu vejo 2 questões que talvez cerquem a ideia de uma regulação ex ante no Brasil, pelo menos. Historicamente, a gente viu o CAD se debatendo com mercados digitais, mas só indo mais incisivamente na intervenção de empresas domésticas. Google Shopping é um caso que foi condenado na Europa e não foi condenado no Brasil, né? Eu vejo, às vezes, e muito em direção ao que o professor Arthur estava falando, né, que a gente vai ter uma situação, talvez, com uma regulação ex ante, que a gente vai punir empresas brasileiras, assim como a gente historicamente fez com o CAD. Né? A gente puniu empresas brasileiras e não empresas estrangeiras. A gente tem um receio em fazer isso. E a segunda coisa, estrangeiro, digo, pelo menos de tecnologia, né? Outras coisas assim a gente tem até, e eu acho que a única exceção talvez seja o caso Booking, né? Mas que já tinha um acordo fora, e aí outras questões que vão dentro disso. Né? E a segunda questão que eu penso eu acho que a gente talvez tenha uma narrativa mudando sobre a relação entre concorrência e regulação. Né? Eu acho que, historicamente, talvez a gente tenha visto a concorrência, o CAD, como um instrumento que atua quando a regulação está capturada. Então, esse foi o caso da Anatel, esse foi o caso da ANTAC, esse foi o caso do sistema bancário, desde quando a gente estava discutindo ato de concentração no sistema bancário. Talvez a regulação agora, ex ante, ela seja uma resposta para quando o CAD está capturado, ou quando as autoridades da concorrência são incapazes de lidar com, eu diria, com mercados digitais, né? E aí eu penso também como que o CAD vai reagir a isso depois, né? Porque a gente já vê manifestações do Cordeiro, por exemplo, falando que, olha, tudo bem, teve a contribuição, né, na tomada de subsídios, etc. e tal, mas na ICN ele já está falando que o CAD tem que ter mais mão sobre isso. Mesma coisa com regulação de inteligência artificial. Então eu fico me perguntando como é que vai ser a relação no futuro também desse tipo de interface. Perfeito. Muito obrigado. Acho que podemos voltar para a mesa e depois se abrir. O professor quer fazer algum comentário? Eu estou aqui ajudando. Tá, muito obrigado pela presença. Bom, muito obrigado, Tomás, Paulo e Arthur, pelas excelentes provocações. Vou voltar aqui uma rodada, depois, se der tempo, a gente faz mais uma. Vou deixar a mesa livre aqui para alguém se voluntariar. Eu vou reagir primeiro ao comentário do Poli, mas porque acho que eu tenho uma experiência pessoal sobre isso que talvez, assim, em muitos sentidos, né? E eu sou parte do problema e tentei ser parte da solução também, né? Que acho que, assim, tem um fato consumado que a sociedade civil tem muita dificuldade de entrar nesse assunto, por quê? 1000 motivos, mas porque, assim, a sociedade civil brasileira tem muitos assuntos para tratar no geral, alguns que a gente pode dizer que talvez sejam, assim, em ordem de importância, mais relevantes do que mercados digitais, né? Tipo, sei lá, pessoas morrendo na rua, etc., fome e tudo mais.
ok, isso é verdade, e a gente tem uma disponibilidade de recursos mesmo para a sociedade civil, que é limitada. Mas eu acho que uma parte desse problema também decorre do fato de que, no Brasil, a gente tem uma academia que trata dos temas de antitruste praticamente, pelo menos no direito, 100% advocatícia. Né? Assim, quase... E isso decorre de infinidade de problemas, desde o fato de que a academia em direito no Brasil tende a ser mal remunerada, enquanto a advocacia não é. Então, você gera um puta incentivo para que as pessoas vão para a advocacia e não necessariamente fiquem só numa perspectiva acadêmica. Existem exceções? Óbvio, existem. Enfim, vou citar um exemplo, dado que a Bia está na mesa. O orientador dela, o professor Diogo Coutinho, na USP, além do professor Ivan, de várias pessoas que estão aqui que, enfim, optaram por uma carreira acadêmica. Mas esse é um problema. Isso faz, eu acho, né, Paulo, com que os problemas que cheguem a ser discutidos e que tenham uma perspectiva de impacto, digamos assim, que atinge a sociedade civil como um todo, são problemas que têm algum agente econômico representativo de um problema empresarial, mas que, óbvio, também pode gerar um problema social. Por exemplo, o caso que, de novo, eu advogo do Mercado Livre contra a Apple no CAD. Por quê? Porque existe um interesse econômico concentrado para alguém ir lá e falar essa taxa de 30% é um problema, a gente precisa remodelar isso. Acho que, assim, o NUCED, né, que a gente, enfim, onde a gente se conheceu, inclusive, lá na USP, foi um modelo de tentar, junto com a sociedade civil, né, mais especificamente junto com o IDEC, criar alguma camada de conhecimento mesmo na sociedade civil, né, de como funciona o antitruste, para tirar um pouco essa hermética de que, assim, é muito difícil, é muito econômico, você não sabe mobilizar as ferramentas, etc. Mas a gente teve impactos, assim, muito reduzidos. Por quê? Porque é um movimento de longo prazo, demora. De novo, a sociedade civil tem outras prioridades, etc. Então, assim, eu continuo achando que esse caminho é um caminho que precisa ser empreendido, assim, de como que a academia pode auxiliar nesse processo de formação dos atores na sociedade civil para que as pessoas aí possam fazer uma incidência pública, né? Eu acho que eu não consigo pensar em muitas outras soluções. E, óbvio, aí a gente tem questões, né, de como que a gente financia a sociedade civil mais para esses temas, etc. E é uma deficiência gigante. A gente não tem nenhuma entidade da sociedade civil no Brasil focada exclusivamente em temas de direito antitruste e direito concorrencial. Não existe. Mas eu acho que esse caminho assim, da academia fazer parte disso e tentar, talvez, assim, fazer os seus subsídios cruzados possa ser um caminho produtivo. Enfim, eu tenho comentários sobre as outras perguntas, mas não vou ficar monopolizando aqui. Não sei se... Não, excelentes perguntas todas. Também vou começar pela pergunta do Paulo. Acho que eu concordo em larga medida com o que a Marcela trouxe, né? A gente não tem ainda uma sociedade civil organizada no Brasil, sobretudo do ponto de vista acadêmico, né, para fazer críticas ao CAD, né? E ainda que a gente tenha uma comunidade de advogados muito qualificados, claro que esses advogados também não atuam da mesma forma, até porque tem conflitos de interesse, né? Então isso acaba acontecendo, né? E tem um ponto do que o Paulo trouxe que eu acho que é realmente um ponto bem interessante, que onde estão os complementadores, né, no Brasil, né? Assim, onde estão as pessoas que deveriam estar lutando, né, por essa regulação, né? Se a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo na Índia toda a discussão lá está sendo super impulsionada pelos desenvolvedores de aplicativo, né? Então, assim, é o pessoal que está demandando, de fato, a regulação no parlamento. E eu tenho a impressão de que no Brasil, talvez a gente ainda esteja, e aí o professor Arthur também comentou bastante sobre a nossa estrutura de venture capital e também sobre os incentivos à inovação, né? Inclusive, até num debate lá no Ministério da Fazenda, houve um representante de uma das associações das Big Techs discutindo que assim, a gente não deveria ter um
uma regulação concorrencial no Brasil, a gente não deveria ter um DMA no Brasil, porque no Brasil a gente tem a maior quantidade de unicórnios da América Latina. É justamente por isso que a gente deveria ter uma regulação concorrencial no Brasil, justamente para que esses complementadores, esses unicórnios, se beneficiassem da quantidade, justamente do valor que eles geram para os respectivos ecossistemas. E se a gente parar para olhar, né, talvez o único agente complementador, vamos dizer assim, que fica permeando os ecossistemas e que geram algum tipo de input para os ecossistemas e que estão nessa discussão, são os produtores de conteúdo jornalístico, né? Que, enfim, aí entra em todo um debate sobre remuneração de conteúdo jornalístico. Mas eu acho que isso se deve, talvez, a baixa maturidade da discussão no tema no Brasil. Acho que quando a gente discute regulação concorrencial, as pessoas ainda não entenderam exatamente o que a gente está falando, né? Não entenderam se é CAD, se não é, enfim, em que medida esse debate diz respeito a elas, né, e pode beneficiar elas, né? Exatamente, ou talvez, exatamente. O outro polo econômico, exato. Não, acho que é isso, na medida, acho que é isso. Acho que excelentes perguntas. É tão bacana ouvir as provocações e talvez refinar alguns dos pontos da fala. Essa oportunidade é muito rica. Eu queria começar, talvez, respondendo a pergunta do Tomás, em relação às pluralidades de plataformas, né? A plataforma digital como um conceito que não é monolítico, são diferentes plataformas, e acho que o professor Arthur enfatizou muito bem a importância de olhar para o modelo de negócios e como diferenças em modelos de negócios trazem preocupações regulatórias de naturezas distintas. E acho que uma das dimensões do debate em regular plataformas não se esgota, né, na questão concorrencial e regulatória econômica mais estrito senso, mas também se desdobra em questões muito relevantes de relações de trabalho, como é que o Tomás mencionou. Eu acho que isso é um exemplo, deixa bastante claro o fato de que, dada a complexidade das plataformas e o fato de que elas estão permeando de forma muito significativa diferentes áreas da sociedade e da economia, uma regulação não vai ser a bala de prata que vai dar conta de todos esses debates. Eu acho que uma estratégia de regulação complementar que ataque ou vise a dar resposta a diferentes especificidades do debate, talvez seja um caminho mais interessante. Então, eu acho que uma eventual regulação concorrencial, econômica, ex ante, não necessariamente vai suprir ou substituir uma necessidade ou uma futura regulação mais especificamente focados nos trabalhadores da gig economy, incluindo entregadores de refeições e motoristas de aplicativo, por exemplo. Acho que são arcabouços complementares que podem ser necessários. Eu acho que isso também se relaciona de forma relevante com o debate sobre moderação de conteúdo, regulação, né, de conteúdo em redes sociais, e um debate que eu acho que é adjacente, conectado, mas não necessariamente se confunde com o debate econômico concorrencial, que é o debate sobre regulação, democracia, liberdade de expressão e conteúdo em redes sociais, que, sem dúvida nenhuma, também no Brasil precisa avançar, e a gente tinha, até pouco tempo, formalmente ainda existe, o PL 2630 de 2020, em análise pelo Congresso, que visa a estabelecer um marco regulatório mais focado, né, em redes sociais, aplicativos de mensageria e aplicativos de busca, olhando mais para conteúdo e não para a estrutura do mercado e as relações entre si, olhando mais para as responsabilidades das empresas em termos de conteúdo, fake news e coisas nesse sentido, e que, infelizmente, por uma questão política, não vai avançar nesse atual contexto do parlamento brasileiro. Então, acho que é um debate essencial, que a gente precisa também avançar numa perspectiva regulatória, e que tem um complemento relevante a essa dimensão concorrencial e econômica. E o fato do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que, de certa forma, protege as empresas de responsabilização civil direta por conteúdo gerado por terceiros. Então, pelo sistema do Marco Civil, a empresa só poderia ser responsabilizada após uma decisão judicial pedindo uma retirada de conteúdo. Eu ouço o argumento de que isso, de fato, talvez insule as empresas de alguma forma de
accountability que outros tipos de empresas de mídia teriam acesso, mas eu não acho necessariamente que um formato regulatório que dê a essas empresas uma camada extra de responsabilização, de transparência, de obrigações, seja completamente incompatível com o artigo 19 do Marco Civil. Eu acho que há caminhos, e acho que o 2630, pelo menos o último substitutivo, apontava nesse sentido de construir um modelo de regulação de plataformas, uma perspectiva de conteúdo que combine aspectos do artigo 19 e a liberdade de expressão, que está, né, permeando esse artigo, com uma regulação de redes que torne essas redes mais democraticamente responsivas ao debate público, ao poder público, e seja, de alguma forma, possíveis de deixá-las accountable, que é outra palavra que é muito difícil de traduzir para o português. Então, acho que a minha principal reação ao Tomás é essa, porque eu acho que, em relação à pergunta do Paulo, Marcela e Vitor já responderam com bastante atenção. E eu só queria, talvez, terminar com um ponto que eu acho que relaciona com a pergunta do Tomás, mas também com a do Bernardo, que é em relação a como regular essas plataformas, né? Porque eu acho que muito do debate aqui na nossa mesa focou nas razões para regular, né? Por que regular, quais os princípios, qual a teoria subjacente a uma potencial regulação das plataformas, e também um pouco num debate que é muito quente sobre quem regular, arcabouço, o desenho institucional e quem vai ser o regulador. Mas eu acho que o X da questão, que acho que na minha perspectiva, é a pergunta mais difícil, é o como regular. Qual é o tipo de desenho regulatório específico que a gente quer, quais são as empresas que vão estar no escopo dessa regulação, pensando também nessa diferença entre modelos de negócio, pensando que pode ser empresas, definir empresas de tecnologia, pode incluir também questões de inteligência artificial ou não, questões de entrega de aplicativos ou não. Por exemplo, na África do Sul, a regulação de plataformas deles escolheu setores específicos da economia para focar, e um deles é setores de gig economy workers, para ser os objetos de regulação. Então, como regular? Qual o desenho específico, né, dos agentes de mercado? O gig works, trabalhadores de economia informal, sharing economy, coisas desse tipo. É um dos setores que a África do Sul selecionou para ser regulado pelo desenho regulatório. Então, acho que a escolha de desenho regulatório no específico, né, não só quais as empresas, mas quais obrigações cada empresa seria imposta a elas, não é nem um pouco trivial, acho que está no coração do negócio, tanto para informar até que medida estão respondendo objetivos, né, em relação à primeira pergunta, e quem vai ser o regulador mais capaz, qual o desenho institucional afeto a esse tipo de regulação, que eu acho que também toca um pouco na questão do Paulo sobre desenho institucional brasileiro. E aí eu acho que tem um trade-off, né, um desafio importante nesse sentido, que é entre flexibilidade, por um lado, considerando a dinamicidade dos mercados, como eles evoluem, a importância de se manter atuais, mas, do outro lado, né, talvez segurança jurídica ou previsibilidade, né, ir por uma opção mais GMA, que tem uma lista de regras específicas que se aplicam para todas as empresas gatekeepers, tem mais previsibilidade, mas é muito menos flexível do que uma opção que o Reino Unido fez, em que cada empresa vai ter condutas específicas, obrigações específicas desenhadas para ela pelo regulador, que dá muito mais trabalho para o regulador, mas que torna muito mais específico e, né, eles chamam de tailor-made para as preocupações daquelas empresas. Mas, por outro lado, tem que refletir qual, no modelo brasileiro, se for o caso, qual faria mais sentido e onde nesse espectro entre previsibilidade e talvez flexibilidade, uma regulação brasileira se encaixaria. Mas eu falei muito, vou parar por aqui. Obrigado. Bom, foram muitas questões interessantes, vai ser difícil tratar de todas elas, mas eu queria começar só com uma coisa. Nesses últimos 40 anos, onde essa visão que a gente chama de neoliberal, às vezes o neoliberal virou desaforo, né? Mas aqui eu estou falando na visão, por exemplo, do livro chamado Globalists, onde se mostra da onde surgiu, a importância que essa visão dá ao mercado e como ela, em parte, restringe o Estado apenas a um fazedor de regras. Tá? E com a internet, eu acho que isso foi ainda mais ilusório. Quer dizer, aqui tem pessoas mais antigas, devem lembrar das propagandas do Marlboro, a terra da liberdade, sabe?
Lá podia tudo, era uma maravilha. Tinha os cavalos livres, os cowboys. Então, na internet, tudo podia, né? Então, crime virou liberdade de expressão, né? Isso chega a ser... É uma coisa que seria ridícula se não tivesse os efeitos que efetivamente tem, né? A autoridade australiana, já em 2018, ela fez um estudo muito interessante sobre como é que as plataformas digitais estavam minando a mídia, minando a responsabilidade pelas opiniões, né? E minando economicamente, né? E trazendo atenção para aqueles conteúdos sem qualquer curadoria, né? Que estavam sendo colocados nas redes. Tá? Então, com certeza, isso precisa ser regulado. Ao lado do direito do trabalho, eu não vou entrar nisso porque eu não conheço, tem até essa expressão, a gig economy, que é esse pessoal que vive de bicos, né? Como são o pessoal de motos, o pessoal do Uber, etc. Mas tendo em vista os custos trabalhistas que você tem aqui no Brasil, às vezes eles até querem isso, eles próprios querem, e isso acaba prejudicando a situação deles em termos de previdência, em termos de acesso ao sistema de saúde, etc. Mas isso eu vou parar por aqui. Eu acho que o ponto que o colega, desculpe, isso tocou, que é a questão de que outros agentes empresariais estão sendo prejudicados pela forma, né, de como as plataformas cobram, né? Houve até uma questão aí, por exemplo, a Apple, né, tem lá a sua loja de aplicativos e estava cobrando um absurdo para os desenvolvedores de aplicativos que colocavam seus produtos lá. E isso aí gerou uma revolta. E aí para não ser processados, eles resolveram reduzir a taxa, né? Mas eu acho que realmente falta muito debate e falta mais organização desses segmentos que estão sendo prejudicados por isso. Olha, há décadas atrás eu fui ao Chile nós estamos organizando um livro sobre privatização na América Latina. Uma coisa que me impressionou muito no Chile, que foi uma economia que cresceu muito nas últimas décadas, independente de alguns problemas muito graves, né, foi o número de think tanks que a sociedade chilena tem. E aqui nós praticamente não temos nada. Tá? Quer dizer, quem é que é defensor do consumidor? Tem uma ou outra associação aí com recursos muito exíguos que procura de toda maneira fazer algum tipo de atuação em relação a questões que atingem os consumidores. Eu acho que eles, mesmo esses, ainda não se deram conta da importância que a defesa da concorrência tem para os seus, enfim, o seu público de interesse. Tá? Além do mais, eu acho aqui importante, eu vou voltar a ressaltar a importância do mercado, de mercados competitivos para o desenvolvimento econômico. Tá? Eu acho que o mercado é muito importante para ficar na mão da visão neoliberal, sabe? O mercado e o Estado, em complemento, são fundamentais para o desenvolvimento econômico. E isso aí é uma coisa essencial que aqui no Brasil nem se discute muito. Se você pegar o debate econômico, que está na mídia, inclusive, ele é pautado pelo mercado financeiro, é tudo a preocupação se a inflação é 3,5 ou 3,6 no ano, se o PIB vai ser 0,8 ou 0,9. Enfim, coisas que são absolutamente curto-prazistas e que não andam. Então, questões fundamentais como essa acabam ficando de fora. Tá? E é bom que esteja surgindo uma consciência a respeito disso. Tá? Uma última coisa que eu vou falar aqui, que eu vou discordar um pouco das posições na mesa, eu acho o seguinte, eu acho que o CAD não deve ser agência reguladora. Tá? Eu acho que o CAD, ou a Agência de Defesa da Concorrência, tem que ser o que a gente chama de watchdog das reguladoras. Tá? Por quê? Eu não acredito que as agências reguladoras sejam necessariamente capturadas pelos interesses dos regulados. Tá? Isso aí é um exagero da Escola de Chicago, mas isso acontece. Tá? Aqui no Brasil acontece com mais frequência do que em outros países. Tá?
Então, eu acho importante que exista um órgão que não tenha nenhuma ligação com nenhum setor em especial, tá? E que fique como uma espécie de supervisor do que está sendo feito. Tá? Então, nesse sentido, aumentar a capacidade ou a competência do CAD em atuar como uma aspas, segunda instância, eu acho uma coisa importante. Agora, o CAD se envolver diretamente no estabelecimento de regras e ficar negociando com as partes envolvidas, etc., não me parece uma boa ideia. Tá? Eu acho que tem que ter alguém que não tem nada a ver com setor específico nenhum. Tá? Tem a ver com o que está sendo feito na área regulatória. Bom, mas e as plataformas? Quem vai? Não sei quem vai regular. Pode ser a Anatel, pode ser um órgão novo, enfim. Acho que vale a pena discutir. Né? Mas eu acho que a Agência de Defesa da Concorrência tem que manter a sua autonomia em relação a qualquer setor econômico. Tá? E não ficar negociando regras, né? Porque o regulador é alguém que faz regras, né? E barganha isso. Então, aí tem o lado dos consumidores que pressionam, aí tem o lado dos produtores, etc. Tá? Então, eu acho, a minha opinião é que é melhor manter uma distância disso. Tá? Quer dizer, distância, um papel de watchdog, um papel de supervisor do que está acontecendo na regulação, tá? Em termos concorrenciais. É isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa aqui na mesa? Não. Eu não sei se eu devia essa... Eu não sei. Na verdade, estou aqui só para entregar o microfone, mas não pode botar o microfone na minha mão. Ivan Ribeiro, do CEOI, eu queria aqui... Eu já cumprimentei o Arthur, a Marcela, o Fred lá quando chegaram. Agradecer muitíssimo o Vitor. Vitor, a gente vive conversando pelo WhatsApp, vamos poder tomar um café agora. E a Beatriz, que fez um esforço para estar aqui, brigadíssimo. Eu queria só fazer um comentário muito rápido. Né? A gente tem um acordo de cooperação técnica com o CAD, do CEOI. O CEOI quer ser um think tank. Arthur, a gente está... Você ficar em sessão dupla, né? Você começa a chamar as pessoas de Arthur, né? A gente quer desenvolver essas coisas. A gente vai fazer no segundo semestre um seminário mais focado. Isso aqui é o pezinho na porta, né? Exatamente na área de concorrencial, porque o CEOI lida com regulação e concorrência. Eu acho que tem muita coisa em concorrência. Eu estava conversando aqui com o Jair. A ideia de ter um encontro nacional de desenvolvedores para discutir as dificuldades que eles têm com as grandes big techs, é algo que a gente vai fazer no segundo semestre. Eu acredito que vai ser um seminário em Brasília, né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que discutir. Eu vejo os investimentos que, por exemplo, a Google está fazendo, Gemini, ela, gastando 100 bilhões com GPUs, aquilo é barreira de entrada já. Então, eu acho que a gente tem uma discussão importante para fazer em toda a área de tecnologia, incluindo inteligência artificial, que não é hype, que acho que a gente tem que discutir, e nós vamos fazer isso no segundo semestre bem cedo. Acho que vai ser setembro, estamos começando a organizar, né? Mas, enfim. E aí eu devolvo para quem está mandando. Jair. Bom, eu queria fazer uma intervenção, só eu não quero que a resposta seja dada, mas eu não posso deixar de falar na questão. Jair Ribeiro Chagas, eu sou professor já aposentado da Unifesp, a minha área é bioquímica, biologia molecular, não tem nada a ver com a economia ou com a concorrência. O máximo que eu fui lá foi diretor da agência de inovação. Mas os exemplos vieram com frequência, né, do iFood ou de coisas, plataformas desse tipo, e eu sei que isso vai ser uma regulação particular dentro de uma regulação mais geral. Mas, quando a gente fala em distribuição de comida, é uma comida que a gente não sabe onde foi feita. Existem questões de vigilância sanitária nessas vendas pela rede que elas são completamente esquecidas, né? A gente sabe que tem... Até bom, as pessoas estão trabalhando. Tem milhares de pessoas fazendo comida que o iFood vai buscar e entrega na sua casa. Mas você não vai num restaurante que não passou pela vigilância sanitária. E você come a comida de uma casa que você tem a mínima ideia como foi feita. E a mesma coisa em relação aos medicamentos. O acesso a medicamentos via internet sem receita já é assim nas farmácias normais, né? Mas num país em que a droga raia pode se fundir com a drogazil, eu acho que, não sei se tem muita regulação do mercado farmacêutico, mas é uma coisa espantosa, porque as pessoas podem comprar coisas do exterior, que anunciam negócios mirabolantes, que chegam na casa dela e ela toma e não tem, ela ingere, sei lá, anunciando isso, anunciando aquilo, rejuvenescimento, e
que as plataformas permitem, elas não são responsabilizadas por nada, e são riscos de saúde pública que eu considero muito grandes. Não sei se dá tempo para discutir, mas fica a questão, porque eu acho, como farmacêutico de formação, eu acho fundamental. Claro. Você citou o 2630 que foi enterrado, quer dizer, bom, Tem até um GT agora. saberemos se foi enterrado ou se vai ser desenterrado, enfim. Eu já estava no governo quando foi feito o acordo e o Lira colocou em pauta a votação. E aí, para ficar só nos aspectos concorrenciais, foi o maior abuso de posição dominante que eu já vi as Big Techs fazerem naquela semana, para evitar a votação do projeto, que todas, aí pode pegar todos, os serviços de mensageria, o Google, o Facebook, todo mundo. Bom, eu lembro de cabeça duas situações. Uma, o Google colocou embaixo da barra de pesquisa: o PL 2630 vai piorar a sua internet. Debaixo da sua barra de buscador, que você clicava, levava para um blog do Google, do próprio Google, um artigo dizendo por que o 2630 iria piorar a internet no Brasil. Em paralelo, Deltan Dallagnol foi para a tribuna da Câmara dizer que o 2630 ia acabar com a internet brasileira, e o Telegram disparou mensagens para os seus usuários dizendo que era um projeto de lei muito ruim e que os usuários deveriam reagir, mandar e-mail para os deputados, etc. Então, só porque o 2630, na verdade, trata muito mais de regulação de rede, seria um paralelo com o GSA, né, e não com o DMA, mas a não regulação, eu vou fazer uma brincadeira, mas a não regulação concorrencial das Big Techs no Brasil permitiu uma situação que, enfim, foi um negócio surreal, e eles, no final das contas, a Senacom entrou no negócio para tentar fazer uma redução de danos ali, mas ali, enfim, já estava feito o estrago. É só porque, como você citou o 2630, eu lembrei desse episódio. Talvez seja uma antitrustização do mundo, mas pensando nisso, o poder de mercado dessas empresas é o que garante você ter esse nível de controle em conteúdo, em trabalho. Assim, óbvio que é também colocar na frente dos bois o meu lado aqui. Mas quem está transmitindo. Tá. Obrigado, professor. Não, só comentando um pouco do que o Tomás falou, isso. Talvez esse caso do 2630 deixe claro no Brasil uma coisa que é um pouco não clara, até concordando com o que vocês colocaram, pelo debate ser ainda relativamente imaturo em algum nível, por mais que eu não goste da expressão que se ouve em muitas mesas, diz que a gente tem que andar para começar a correr, a gente tem que aprender, calma. Mas mostra em algum nível como o poder de mercado é uma condição quase que necessária para esses caras imporem capacidade de regulação. Até entrar em umas discussões que o professor Diogo faz, por exemplo, com o quanto plataforma de redes sociais são, em algum nível, cigarro. São, em algum nível, uma forma que tem um peso social de cortar a distribuição e produção que vai para além de pessoas e plataformas tendo um pedaço da renda cortada. Tem a ver com pessoas perdendo produtividade, sendo viciadas em feeds infinitos, etc. E parte disso nasce deles terem poder de mercado, meio que... de novo, colocando antitruste na frente do boi, mas a condição disso é você ser o monopolista para poder exercer esse nível de poder político. E talvez falte e é por isso que me dá essa agonia um pouco esse insulamento do antitruste. Talvez falte colocar essa peça do quebra-cabeça na discussão da comunidade de direito da internet, etc., no Brasil, que talvez, sem discutir poder de mercado, seja difícil ficar discutindo outras tantas interfaces de regulação e questões sociais de digital no Brasil. Assim. Que talvez seja uma coisa que, por vários aspectos particulares do modelo europeu, isso tenha acontecido com meio que essa lógica gêmea do GSA e do GMA. E que, no caso brasileiro, talvez se a gente fizesse isso, a gente estaria destruindo o nosso GMA, né? Porque o GSA está sendo enterrado, como vocês disseram, o nosso GSA. Mas só comentando um pouco do ponto do Tomás, que eu acho que é meio crucial essa relação meio umbilical entre poder de mercado e você, de fato, exercer ele em tantas esferas de regulação. Só tentando reagir rapidamente a mais ou menos tudo junto, eu acho que um ponto central aqui, que no fundo é a discussão do 2630, né? É assim, como você cria um modelo de responsabilização que, por exemplo,
mantenha a liberdade de expressão, porque se você acaba com o artigo 19 do Marco Civil e fala a plataforma vai ser diretamente responsável por todo o conteúdo que for publicado nela, né? Isso gera um problema que é, o que ela vai fazer? Né? Dado que ela é um agente econômico que quer minimizar risco. Ela vai falar assim, cara, nada disso aqui pode, ó. Você só pode conversar sobre, sei lá, gatinho e cachorro, porque isso aqui não vai me dar problema, né? E acho que a discussão que o 2630 tenta colocar, que o DSA tenta colocar, que a gente tem o UK Online Safety Bill que tenta colocar, é um modelo de criação de responsabilização por uma lógica sistêmica, né? Então, eu não vou fazer uma responsabilização direta sobre o conteúdo A, o conteúdo B, ou conteúdo C, que você vai enfim, publicizar, permitir que seja publicizado na sua plataforma. Eu vou fazer uma regulação sobre o seu sistema de controle, né? Quase um compliance sobre o sistema de controle que você tem. Que, professor, acho que também tem um pouco essa mesma dimensão quando a gente fala, por exemplo, em plataformas de e-commerce e o sistema de responsabilização por coisas individuais que eles vendem, né? Então, por exemplo, produtos farmacêuticos e como que isso funcionaria, né? Então, você não... É muito mais difícil você ter um sistema que depende do individual, mas você pode, sim, criar uma regra de quais que são os parâmetros que aquela plataforma precisa usar de maneira geral, e aí você fiscaliza o parâmetro, né? Você não vai necessariamente fiscalizar todos os... tipo, emissão de nota fiscal. Tipo, enfim, tem várias outras regulações que funcionam mais ou menos nessa lógica mais sistêmica, né? E acho que essas discussões de moderação de conteúdo puxaram muito para isso. Tem uma discussão sobre se a regulação econômica, propriamente, se esse modelo seria um bom modelo, né, para a regulação econômica. Dado, de novo, como vocês falaram, que a gente tende a estar lidando com agentes específicos que têm poder econômico muito concentrado e muito específico. Eu só vou fazer um último comentário, Tomás, eu não sei se você sabe, mas existe um caso no CAD sobre abuso de poder econômico do Google, do Telegram e da Meta em relação a esse caso. Eu represento a Meta nesse caso, então, enfim, full disclosure de novo. Mas existe, né, uma discussão assim, de qual que foi o papel das plataformas nisso e acho que esse é o ponto interessante, se esse seria um abuso de poder econômico, caso, né, se configure, aferível pelo antitruste, né? Ou se seria um abuso de poder econômico de outra natureza, que não seria, de fato, aferível pela autoridade concorrencial. Então, enfim, vou ficar por aqui, porque... Não sei. Eu acho que é maravilhoso nessa discussão é que a gente vê que tem muitas razões para regular, muitas coisas diferentes que seriam ótimas para o Brasil ter, inclusive a regulação do lobby, que eu acho que também seria uma forma possível de lidar de uma forma muito mais ampla do que apenas nesse contexto, né, de plataformas do 2630, que eu acompanho o debate, eu concordo com você que foi... chocante, mas que uma regulação do lobby seria salutar para o país de uma forma, acho que, muito mais ampla para além desse debate. Então, né, acho que estamos aqui preaching to the choir em termos de regulação e qual a importância da regulação, também aspectos fitossanitários e o que é o conteúdo que a gente permite, né, em que medida as plataformas estariam isentas de algumas responsabilidades, inclusive as regras da Anvisa em termos de proteção ou exigências à produção e venda de alimentos que talvez nas dark kitchens não se aplicam. Então, acho que a gente está só redobrando a relevância da regulação como um conceito importante em diversas esferas. E eu acho que o ponto que o Paulo trouxe, também o Tomás, em termos da relação, né, entre concentração de poder econômico e democracia, de uma forma mais ampla, que a gente tem debatido em outros espaços há um tempo já, é crucial, e o que eu acho que mostra é que uma só solução não vai ser suficiente para dar conta do debate. Eu acho que a gente precisa de uma versão de um 2630, uma regulação sistêmica de plataformas nos moldes que a Marcela mencionou. Há evidências de que a concentração de mercado também contribui para as questões, o que ressalta põe argumentos em favor de uma regulação econômica concorrencial de plataformas, mas também tem uma atuação importante do CAD, né, mesmo na caixinha antitruste tradicional, de dar
algum tipo de resposta a esses anseios. Então, acho que é um quebra-cabeça que tem muitas peças e que apostar em uma só delas não vai solucionar todos os problemas, todas as questões de plataformas, e elas estão muito interligadas, né? Acho que uma complementa a outra, tem sinergias importantes, e que eu acho que não é à toa que o GMA e o GSA na Europa transitaram em paralelo. No Reino Unido, o Online Safety Act passou alguns meses antes do MCC, e eu acho que tem também uma troca de sinergias importantes em discutir conteúdo, estrutura, relações econômicas, liberdade de expressão nesse conceito, e eu acho que não são necessariamente relações triviais, né? Acho que é muito mais complexo ainda, como um debate interfere no outro. Das soluções constantemente sugeridas para dar conta de poder econômico de Big Tech é o Break-up Big Tech, né? Remédios estruturais em que as empresas vão ser quebradas a partir do tipo de serviço que elas oferecem para criar redes menores. Então, em vez do Meta ter Facebook, Instagram e WhatsApp, elas seriam 3 empresas diferentes, e aí seriam debates que poderiam ser controlados por entidades econômicas diferentes. Isso é um termo frequentemente colocado como solução. Mas, numa perspectiva de liberdade de expressão, tem, de fato, um debate importante sobre a relação entre fragmentação do debate público e liberdade de expressão, do ponto de vista de que ter várias redes insulares, né, em termos de tipos de atores que podem controlá-las, não necessariamente contribui para a qualidade do debate público democrático de uma forma mais ampla. Há elementos em que, de fato, em termos de relação mercado e o uso que aquele espaço faz, a gente quer ter vários mini telegrams em que cada grupo se insule e discutam as mesmas coisas. A gente quer ter um debate público em que os atores participem, interagem e ouçam pontos de vista diferentes, né? Então, acho que não é trivial dizer que uma intervenção econômica necessariamente vai resolver todos os aspectos concorrenciais, como o break-up, né, as redes sociais, e, ao mesmo tempo, dar conta, em termos, né, na mesma medida e considerando todos os elementos de debates correlatos como liberdade de expressão. Eu acho que esse tipo de impactos, né, e relações é o que me faz pensar que mais de um desenho regulatório, mais de uma estrutura, projeto de lei, regulação seja necessário para regular objetos tão complexos como plataformas digitais. Professor Arthur, mais alguma consideração? Conselheiro? Mesmo? Pessoal, o debate está incrível, eu não poderia estar mais feliz, satisfeito aqui com as brilhantes exposições e comentários aqui dos integrantes da mesa. Queria agradecer demais, mais uma vez, professor Arthur, professora Bia, professora Marcela, conselheiro Vitor. Foi uma honra contar com vocês aqui, né, em nome do CEL e do CEOI e da toda a organização dos CELs. Agradecer muito por vocês terem aceitado esse convite, agradecer a nossa plateia por ter participado tanto desse debate, enriquecido tanto essa discussão, e convidar, tem mais em setembro, e convidar todos e todas para continuar esse debate no café, no andar logo acima aqui, tem quitutes muito gostosos, vocês com certeza vão gostar, e a gente vai poder continuar essa conversa de uma maneira mais informal. Muito obrigado mesmo, e, enfim, queria puxar uma salva de palmas aí para agradecer a nosso